Eu sou Alexandre Cabral, professor titular da Faculdade de Engenharia da Universidade de Sherbrooke, no Quebec, no Canadá. No início da década passada, em 2001, com uma aluna de doutorado que estava terminando, essa aluna sentia muita dificuldade de redigir. Eu vi que isso não era só com ela, tinham outros alunos que tinham essa mesma dificuldade de ordenar, sintetizar a informação e perder o medo da página branca. Então eu comecei a desenvolver um método de redação de artigos técnicos e relatórios de tese de doutorado, mestrado. Em 2009 eu estava em Santa Catarina e eu dei uma disciplina que era justamente para mostrar às pessoas o método que eu desenvolvi ao longo da década. Fundamentalmente esse método visa a desenvolver a capacidade de redigir um artigo técnico segundo um método de ordenação e síntese da informação que o aluno conseguiu ter. Eu comecei a discutir com muitos colegas do Brasil afora, professores universitários, e vários deles me disseram que esse curso que eu tinha dado lá na Federal de Santa Catarina para alunos de doutorado teria que ser dado também para professores universitários. Os meus colegas mostraram então que havia essa necessidade. Meu estudo de mercado foi, com o tempo, até 2014, recentemente, foi se expandindo e eu fui aprendendo de outros colegas de outras universidades de vários lugares do Brasil sobre a necessidade muito grande que havia quanto à redação técnica. A evidência mesmo foi que essa necessidade existia em várias regiões do país, vários colegas de outros lugares do país continuaram me dizendo que havia essa necessidade e eu resolvi começar a preparar uma disciplina que pudesse ser oferecida num tempo mais curto do que uma disciplina de um semestre, e várias pessoas se mostraram interessadas. Eu comecei com a ajuda de um ex-aluno meu de doutorado, que está no Brasil, um brasileiro, que redigiu muito bem, que seguiu todo o meu método, e que hoje em dia é fluente em francês e inglês. Eu resolvi oferecer um curso mais curto, de 30 horas, para professores universitários. A estrutura do curso visa, então, em etapas de apresentações e oficinas, fazer com que a pessoa desenvolva essa capacidade. Ele tem que se sentir, a palavra em inglês é empowerment, ela tem que se sentir capaz de redigir um relatório, de redigir um artigo técnico inteiro. As atividades do curso visam que a pessoa saia da página branca e, com o tempo, sinta que todos os elementos fundamentais da redação estão ali e que agora basta redigir. Os elementos estão todos alinhados segundo uma estrutura muito clara, que cada vez vai ser diferente, mas a maneira de estruturar é sempre a mesma. Um colega, dono de uma empresa, me mostrou que o problema era além da vida acadêmica, que existia uma lacuna muito grande na capacidade de redação dos engenheiros que escrevem, que redigem relatórios. E a ideia agora, no futuro próximo, num intervalo talvez de um ano, desenvolver, expandir o curso para ser ministrado para empresas, visando a capacitação dos engenheiros a nível de redação técnica de relatórios. Esse ano, em 2015, nós estaremos fazendo o piloto do curso curto para professores universitários. A ideia é ministrar talvez 2 grupos dentro de 2 semanas, um fim de semana e um outro fim de semana para um grupo, segunda e terça para o outro grupo. Entre os dois existe um período para que eles desenvolvam um trabalho individual e tem um período não presencial, ou seja, não estou presente, mas eles vão ter disponibilidade via Skype de colocar suas perguntas e eu poder ajudar no desenvolvimento do trabalho individual. Esse curso tem uma capacidade máxima de 15 a 20 alunos, vai ocupar 40 horas do participante. São 30 horas, 24 a 30 horas presenciais, mais 10 horas de estudo em casa. E a ideia é que no final desse curso a pessoa sinta que ela está com a estrutura de um artigo todinha preparada. Como pré-requisito, que a pessoa venha com os elementos, com os dados ou com pedaços de uma tese e que a ideia seja de escrever um artigo técnico. E visa-se que o participante termine com todos os elementos dos resultados e possa aplicar a metodologia depois para os materiais e métodos. Nós vamos trabalhar também na introdução, que são as 2 partes mais principais, que é quando a gente vende o artigo e quando a gente analisa os resultados com certa profundidade.
Vamos falar de procura do melhor periódico, vamos falar de motivos de recusa, vamos falar de conclusões, mas o foco é nos resultados e na introdução. Para os relatórios técnicos, nós vamos ter que aprofundar a matéria e desenvolver no ano de 2015 o curso para poder ministrá-lo em 2016 para empresas que estejam interessadas. Para quaisquer informações, não hesite em comunicar comigo. Meu e-mail aparece na tela. Será um prazer explicar, dar mais detalhes sobre esse esforço de capacitação dos nossos engenheiros e cientistas.